Sem áudio. Ó Senhor Jesus. O André já tá? Ainda não. Ele entrou. Ele e a Débora chegaram a comentar até. Amém. Ó, agora vai dar certo. Os irmãos estavam falando que estava travado, né? Agora eu vou procurar o irmão André para poder conectar. Estamos aguardando. Agora foi. Agora deu, hein? Agora foi. Tava Olá. travado, né? Glória a Tava Deus! Amém. Olá, É isso amém. aí, Boa noite amém. a todos. Amém. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Amém, André. Amém, Débora. Obrigado por estarem aqui com a gente, né? Nós que Falando, agradecemos o convite. amém. Compartilhando um pouco com os jovens, né? Sobre nós sermos pastores e mensageiros, né? Uma palavra muito forte. A gente vai aqui batendo uma bola enquanto o pessoal tá entrando. É isso Legal. aí. Vai com calma que a gente é tímido, tá? É, a gente é bem tímido. Bem tímido, né? Talvez falte assunto. Talvez, eu acho. talvez. Talvez a gente precise fazer uma... Vocês já falaram que a gente vai precisar fazer uma série, né? Acho que a gente já pode colocar aqui toda segunda-feira, sair uma série da Débora e do André. Vem, pessoal. Vamos conversar. Amém. Vem. Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouco, né, sobre esse tema de nós sermos pastores e mensageiros, né? Uhum. E essas palavras, né, a palavra profética, os irmãos Pedro e Ezra têm compartilhado muito com a gente sobre isso, né? Sobre nós cuidarmos de pessoas. Esse, na verdade, é o nosso sentimento, né? A gente precisa arder no nosso coração. O Projeto Avança Jovem tem muito disso. E eu queria, assim, que vocês compartilhassem um pouco da experiência de vocês dentro da palavra profética, né? Dentro desse sentido de perseverar, de não desistir das pessoas, né? Sobre essa questão do pastoreio, de cuidar de pessoas, o André na experiência dele, a Débora na dela. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Graças a Deus, Deus não desiste de nós, né? Amém. E Ele restaura totalmente a nossa sorte quando nós nos rendemos a Ele, quando nós obedecemos e nos curvamos à palavra profética. Eu acho que essa é a nossa história. Deus realmente muda a rota, Ele recalcula a rota e começa uma história nova, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Então, assim, bem rapidinho, nós dois, quando o Senhor, nessa última virada da nossa vida, quando o irmão Pedro começou a falar da palavra profética, a gente passou por uma situação bem difícil com saúde do meu sogro e a gente teve que vender um apartamento para um tratamento de saúde, mas aquilo foi uma correção boa para o nosso coração, que a gente não precisava de toda a estrutura que a gente achava que precisava. E quando nós vimos o cuidado do Senhor para com o meu sogro e todas as coisas que aconteceram naquele momento, a gente decidiu juntos que a gente ia abraçar a palavra profética e ia praticar na nossa vida. Então todas as nossas bênçãos, a nossa estrutura hoje como casal, vem porque nós amamos a palavra profética, sabemos a importância dela e a abraçamos. É isso aí. A gente já teve altos e baixos, viu, pessoal? Amém. Nós estamos 20 anos juntos, nós tivemos tempo, hein? muitos altos, é tempo. A gente já tem 40, eu vou fazer 40, Vou fazer 41. Nós nos conhecemos, eu tinha 19, ele tinha 20, e nós já passamos por muitos vales, por muitas montanhas. Em 2017, Deus restaurou a nossa sorte de uma vez, foi a grande última virada da nossa vida. E, sem dúvida, a palavra nos alinha, né? Então é isso, eu acho que a gente sempre precisa estar pertinho dos irmãos, pertinho da igreja. Ah, não quero ir para reunião, vá sem querer. Ah, tenho medo de começar um projeto novo, comece com medo mesmo. Ah, estou insegura, vá insegura mesmo. A arca, a igreja é a nossa segurança. Então, nela a gente pode errar, a gente pode acertar, não importa, a gente tem que estar junto na igreja e o que os irmãos estão falando, nós temos que obedecer. E daí tudo fica bem. Pode estar tudo um caos, por dentro tudo fica bem. E daí as coisas começam a acontecer para o nosso bem. Isso. E com muito... a essa... Sim, pode continuar. Não, com relação a essa questão dos pastores e dos ministros, né, dos mensageiros,
Todo jovem pode ser sim, toda jovem pode ser sim um pastor e uma pastora das pessoas. É importante primeiro perceber que você precisa estar reconciliado com Deus. Por mais que tenha acontecido várias coisas até hoje na tua vida, não está fechado o caminho da reconciliação. E o Senhor que deu para nós essa palavra da reconciliação, que o irmão Ezra nos falou, nós nos reconciliamos com Deus. Estando bem com Deus, nós nos reconciliamos com a nossa família, com as pessoas, e levamos essa palavra que ajuda as pessoas a serem pastoreadas. Então, orar pelas pessoas é uma atitude de um reconciliado. Passar um link de um vídeo, de uma live, mandar um livro, é uma atitude de uma pessoa que foi ganha pelo amor e misericórdia do Senhor, sabe que não é nada, mas a cada momento pode chegar na presença de Deus para ser cuidado, para ser restabelecido. E esse é o verdadeiro sentido do pastoreio, refrigerar a alma das pessoas, levar para as águas de descanso, levar para o pasto verde, para a palavra. E essa é a base da palavra profética para nós hoje. Não, e nossa importância é tão grande aqui na Terra que Deus, diz a Bíblia, que nos escolheu para sermos embaixadores de Cristo. Sim. Sabe? Ser embaixador de Cristo, ser embaixadora de Cristo, é você ser representante de Deus nessa Terra. Gente, pelo amor de Deus, mulherada, vamos acordar, sabe? Jovens, sabe? Olha a nossa importância, sabe? De repente você tá aí se sentindo um nada, ai, só peco, ai, coitado de mim, fica nesse ciclo de derrota, de fracasso, sabe? Para com isso. Deus nos escolheu para sermos embaixadores de Cristo aqui na Terra hoje. Amém. E para isso tudo acontecer, para nós representarmos Deus, nós precisamos realmente buscar reconciliação. E quando fala em reconciliação, nós estamos dizendo no seguinte: você precisa se reconciliar com Deus para Ele te tornar um pastor, para Ele te tornar uma pastora, né? E você precisa se reconciliar com os homens. Então, eu mesmo, em 2017, quando Deus me mostrou o caminho de volta para casa e me pegou nos braços, eu confessei todos os meus pecados, eu passava a noite confessando os meus pecados, sabe? Isso é ser uma embaixadora de Deus aqui na Terra, é você limpar um canal, é você estar livre para Ele fazer de você o que Ele quiser. Né? Você começa a dar menos importância para as coisas dessa terra e Deus começa a fazer muito mais. Ele começa a te dar coisas que você nem sabia que podia acontecer na tua vida, né? Então é isso, vamos nos posicionar, mulherada, vamos nos posicionar, jovens, como embaixadoras, como embaixadores de Deus nessa terra. Sabe, nós cristãos, nós temos esse negócio, coitadinho, não tem coitadinho nenhum, não, nós somos poderosos, nós somos escolhidos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, vamos vestir essa camisa, vamos vestir essa causa, vamos defender as causas do Senhor nessa terra como embaixadoras de Deus, como embaixadores de Deus. Amém. Desculpa, a gente se empolgou. Não, pode ir indo. Tem uma coisa interessante, né? Vocês falaram aí que tem 20 anos de casado. Eu ainda não tenho 20 anos. Eu tenho 19 anos. Obrigado. Obrigada, valeu. Então assim, nossa, uma coisa muito interessante, assim, dentro disso, né? É que não tem limite para você ser embaixador. Eu posso ser usado por Deus a qualquer momento. As irmãs, né? A irmã Débora estava dando encorajamento para jovens. Para vocês não tem limite. Não é porque eu sou nova demais, eu sou novo demais, ou eu sou velho demais. Não importa. O Senhor ele ainda quer te usar como ministro, né? Então, nós somos esses embaixadores. Embaixador é quem representa, né? Nós somos representantes de Deus na Terra. Eu quero representar Deus na Terra. Eu também quero representar Deus na Terra. Fala aí, eu quero representar Deus na Terra. Amém, glória a Deus. Falem aí por meio dos dedos, né? Digitando. Amém. Isso é uma atitude de um ministro da Nova Aliança, né? Sim. Não que a gente se sinta muita coisa, ou assim, não vou me sentir preparado, o dia que eu me sentir bem, que eu alcançar, isso não existe. O ministro da Nova Aliança depende de Deus. Ele escolhe a fé. Embora a gente tenha bastante erros e fracassos, não são eles que nos definem. O que define é a vida de Deus, o Espírito de Deus, a esperança. Até porque quando você se reconcilia com Deus, Ele exclui o seu histórico. Por isso ele esquece tudo, ele aperta, pá!
sabe? Confessa o pecado, Deus exclui do seu histórico, Ele limpa a Amém. lixeira. Então, gente, vamos parar com Isso pode isso. acontecer agora. Agora. Não existe limite, não existe número de reconciliações possíveis com Deus. Nessa era de graça, Deus está pronto para nos perdoar a qualquer momento. A palavra agora é importante, por quê? Porque quando você escuta uma palavra profética, quando você entra num encontro desse que nós estamos hoje, sempre é uma oportunidade que Deus fica ali torcendo para você reagir. Então hoje, durante essa live mesmo, peça ao Senhor para abrir o teu coração, para mudar a tua história, para te tornar realmente, sabe, cheio de moral para Ele, para que você seja um canal limpo, para que você realmente mude a tua história com Ele. Então, o agora é importante. Quando a gente quer mudar, tem que ser imediatamente. Amém. Ah, semana que vem eu começo. Não começa. Tem que começar agora. Se a palavra chegou em você agora, tem que começar hoje. Agora. Né? Agora. A palavra Amém. é agora. Eu acho que olhando esse título Avança Jovem, tem que avançar agora para dentro do Santo dos Santos. Uhum. Lembra que existe um sumo sacerdote perfeito que abriu um caminho para nós. E nós podemos nos achegar confiadamente Amém. ao trono da graça. Amém. No passado, no povo de Israel, não tinha confiança. É verdade. O sumo sacerdote tinha que jogar o incenso, Confiadamente. jogar o sangue e Uhum. torcer para não ser fulminado no Santo dos Santos. É verdade. Hoje, esse novo sumo sacerdote, esse sumo sacerdote eterno, ele abriu um caminho de confiança, Amém. de reconciliação, Amém. de amor. Amém. E assim, levar isso para as pessoas Amém. é muito importante. É muito importante. Amém. Não é só uma questão unilateral. A gente tem que conhecer o estado da pessoa. A gente tem que ter empatia. Mulheres entendem de mulheres, jovens entendem de jovens, jovens servem jovens. E conhecendo o coração do ser humano, é mais fácil pegar a palavra profética e transmitir para o seu coração para que ele possa ser reconciliado, resgatado, refrigerado, inspirado, fortalecido e Amém. entre na presença do Deus Altíssimo. Amém. Amém. Sensacional isso. Amém. Sensacional. Não tinha falado sensacional ainda, eu estava me contendo. É a palavra-chave, né? Assim, eu tava desfrutando um pouco daquele Hebreus 6, né? Aí ele mostra que Arão, né, o sumo sacerdote, era Arão. Mas ele era limitado, né? Sim. Mas hoje o nosso sumo sacerdote, ele é ilimitado. Essa questão que vocês estavam falando da nossa reconciliação com Deus, ela não tem mais limite, não tem um limite, não é uma vez por ano, não é só jogar o pecado embaixo do tapete, não. Não. O Senhor, ele apaga tudo, né? Ele É apagou. verdade. Então, Apagou. jovem, não se acuse, irmãs, mulheres, jovens, todo mundo que está vendo, não se Amém. acusem. Amém. O Senhor, ele limpou, ele apagou tudo, né? Isso é muito forte. Amém. Ele quer limpar o histórico para começar É a isso aí. história nova. É isso aí. Amém. E o sumo sacerdote, o irmão Ezra falou na mensagem, o sumo sacerdote é aquele que cuida, né? E embora o Senhor seja o nosso sumo sacerdote, esteja cuidando de nós precisamos também assumir essa função, né? Nós somos esses embaixadores, nós representamos esse sumo sacerdote. Amém. Como esses representantes, nós precisamos cuidar das pessoas, né? Isso é É muito forte. verdade. Porque isso. nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Sabe, repete isso, gente. Isso é Amém. sabe? Eu sou povo de Não, propriedade exclusiva de Eu Deus. sou um povo de propriedade exclusiva Exclusiva do de próprio Deus. Amém. Deus me escolheu para fazer parte do povo dele. Então, nós, independente se eu gosto dessa ideia ou não, Deus me escolheu. Nós Amém. nos autodestruímos às vezes, principalmente nós mulheres, né? Nos colocamos numa posição inferior à posição que Deus sonhou para nós. Para você e para mim. Nós estamos na igreja, jovens, Sim. nós estamos na igreja juntos. Amém. Todos nós temos real importância, É isso mesmo. porque nós fazemos parte de um povo exclusivo de Deus. E com relação a ser o chamado, a ser essa reconciliação, por que tem que ter a reconciliação? Para o canal estar livre, para Deus poder santificar a mim, santificar a você com a vida dele, para poder nos usar. Essa é a real, né? Então, é isso aí, não perca tempo, vamos nos reconciliar com Deus, porque não é uma questão de posicionamento. Você não precisa ficar esperando fazer um grande evento, sabe? Ter todos os holofotes para você. Você pode ser pastor de si mesma. Mulher, você pode pastorear a si mesma. Comece por você.
Comece ensinando a si mesma. Comece alimentando-se a si mesma espiritualmente, se perdoando, né? Dispensando perdão. Seja leve e no espírito. Deixe o Senhor escrever história nova, sabe? Ser uma pastora é você cuidar. Né? Então comece a cuidar de si mesma e depois, com esse cuidado, você vai cuidar das pessoas que estão à sua volta. Não espere cuidar de uma multidão. Deus vai acrescentando pessoas, Deus vai escrevendo capítulo por capítulo da sua história. Então, pastorear é isso. Você pode ser uma pastora, sim. Por quê? Pastorear é cuidar, é ensinar, né? E é pregar o evangelho. Isso vai acontecer naturalmente. As pessoas vão olhar para você e vão falar: meu Deus, ela é uma pastora. Sim, porque você está cuidando. É uma frasezinha, é um versículo, é uma ação. Seja uma pastora, mulher, e cure as pessoas que estão ao seu redor. Bom, nós temos jovens pastores e pastoras. A gente realmente precisa cuidar de nós mesmos. E não esperar muito para orar pelas pessoas, sabe? A gente tem agora esse momento nas redes sociais. Eu mesmo postei essa semana, eu posso orar por você, e foi muito legal. Muitas pessoas pediram oração. Eu me senti muito bem, porque isso é a maneira com que nós estamos projetados para atuar hoje diante da economia de Deus. A gente é servos do Senhor e Ele tem somente a nós para subjugar essa terra. Muitos são chamados, mas eleitos são aqueles que vão realmente ganhar herança se perseverarem. E essa é uma outra palavra que eu queria deixar para os jovens e para as jovens hoje. Qualquer derrota tende a desanimar muito a gente. Ou qualquer dificuldade, ou qualquer porta aberta, ou qualquer porta fechada. A perseverança vai fazer com que Deus consiga salvar a nossa alma. A perseverança é uma entrega à palavra, ler a palavra, buscar a palavra, ler a Bíblia, ler os livros, alimento diário, ruminar as mensagens, anotar. E em situações que a gente venha a passar, como pastores, a gente não pode desistir das ovelhas ou desistir de nós mesmos. Nós precisamos continuar seguindo com perseverança, com continuidade, até que o Senhor nos dê uma falta de uma estabilidade, porque o jovem flutua muito. A gente não quer que você flutue, a gente quer que você seja estável, com um lastro, com essa âncora colocada no espírito. Amém. A perseverança é importante para cada um de nós. A gente precisa aprender a olhar um pouco mais longe. Mesmo que a gente está correndo essa carreira, às vezes a gente vai levar um tapa na cara. Às vezes a gente vai levar uma pancada. Às vezes vai levar uma cicatriz no rosto. Você está correndo, mas corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta, olhando firme, sem vacilar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém. Isso é importante, porque essa aí é a diferença de você esperar por uma motivação. Né? Eu estou sem motivação. Vamos acordar. Nós não precisamos de motivação, nós precisamos de disciplina. Um cristão precisa de disciplina. Porque se você esperar motivação para ler a Bíblia todo dia, você vai conseguir? Pode conseguir, mas não consegue, entendeu? O que vai acontecer? Você vai fracassar, o sentimento de fracasso, de derrota, vai te autodestruir. Gente, vamos parar com isso. Nós precisamos de disciplina para sermos embaixadores de Cristo, para sermos pastores e pastoras, para sermos mensageiros e mensageiras, nós precisamos de disciplina diária. Não adianta você ficar se autocondenando se você é um cristão que não usa a ferramenta básica, que é o quê? A Bíblia. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Você está nessa live hoje, tem várias pessoas. Você já fez a sua leitura bíblica hoje? Eu já fiz. Eu já fiz. Sem isso, para onde nós vamos? E a Bíblia é um livro espiritual. Amém. Que traz a santidade de Deus para dentro do nosso espírito. Amém. Ler a Bíblia é um ato de fé, Uhum. é um ato de amor, mas é um ato de perseverança, de continuidade. Porque quando... Olha só, a palavra profética está vindo para nós. Os irmãos líderes estão dispensando. Tem semana após semana a palavra. Tem a Bíblia. Mas a revelação vem da luz da presença de Deus. Uhum. Então, pegar essa palavra profética, orar ao Senhor, ler de novo, e ler mais uma vez, e orar mais ela, quando a luz da glória, a luz do Senhor, da face do Senhor brilhar sobre nós, essa palavra é impressa na nossa vida. Ela é impressa na nossa consciência. Vão ser de acordo com o sabor da palavra profética. Uhum. É um selo, é uma
alcunha, é uma conformação da imagem de Deus na nossa vida. Então é importante seguir sempre, sempre. Aí não dá desculpa que não tem tempo. Tem tempo. Não tem isso. É possível. Agora, então, não tem mais desculpa, né? E uma palavra dentro dessa questão da perseverança, né? Acho que o que nos faz ser perseverantes é nós termos a esperança, né? Nós lançarmos mão da esperança que está proposta. Porque a gente tem que ter a clareza de que nós estamos perseverando porque nós queremos um prêmio. Nós temos um alvo, nós temos uma meta, né? E a nossa meta é reinar com o Senhor. Então, a nossa meta é ser inserido em Deus. Eu vou ser inserido em Deus. Isso é maravilhoso, né? O Senhor, ele já abriu esse caminho para mim. Eu só preciso... Ele me escolheu. Se eu estou na vida da igreja, é porque eu já sou escolhido. Se ele me introduziu nesse lugar, eu já sou escolhido. Mas eu preciso dar continuidade a esse chamamento do Senhor, né? Eu não posso parar, tal. Não, eu preciso ser perseverante. E a palavra, ela tem um papel fundamental, né? A palavra que nos salva, a palavra nos ajuda, né? Senhor Jesus, isso é muito forte. Com disciplina, Vinícius. Disciplina. Todo mundo repete aí comigo. Disciplina. Eu quero ser um crente disciplinado. Disciplinado. Ó Senhor Jesus. Em relação à esperança, a esperança, na verdade, não é uma convicção. Vai acontecer, ou uma coisa mental, intelectual. A esperança, na verdade, é uma garantia do juramento de Deus. Amém. Deus jurou por si mesmo. Deus não jurou tinha ninguém maior para ele jurar sem ser por ele mesmo. Jurou, olha, Deus jurou por si mesmo que nos faria chegar a essa promessa, a chegar à nossa herança. Ele deu o juramento e deu a promessa. E são duas coisas imutáveis do Deus que não pode mentir. Então, embora a gente está enfrentando essa crise de saúde, do vírus, das coisas, mas o nosso espírito não está algemado. A palavra de Deus não está algemada e a nossa esperança está posta nos céus. Amém. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, Deus nos céus está transmitindo a sua glória para cada um de nós. Isso é demais. Amém. Então é melhor apostar nossas fichas da nossa vida nessa esperança. É verdade. Imutável, plena, sólida de Deus para cada um de nós. É verdade. Eu creio em Deus, eu Amém. creio no juramento de Deus, eu creio na promessa de Deus, Amém. Eu creio nesse sumo sacerdote eterno Amém. que trouxe todas as coisas do Senhor para fora do tempo e eu posso acessar a qualquer momento. É demais. É demais. Amém. Amém. Glória a Deus. É sensacional. É sensacional. Ser crente é sensacional. É sensacional. Teve uma coisa assim, às vezes a gente fala, né, o cristão mais novo, ele tende a ter um amor maior pelo Senhor, mas acho que quanto mais tempo a gente passa com o Senhor na presença, isso aumenta, né? Amém. E assim, dentro disso a gente está desfrutando um pouco dessa palavra profética, né? Tá compartilhando um pouco dela, mas ela também tem uma direção para nós, né? Ela tem esse aspecto da revelação, onde a gente ganha muito, a gente vai até o terceiro céu, desfruta dessa revelação, mas ela também tem um aspecto muito prático. É verdade. Essa palavra, ela precisa penetrar no meu coração e ela precisa se tornar algo prático na minha vida. Eu preciso tornar isso, eu preciso viver. Se a palavra profética vem e eu não pratico, ela acaba não tendo serventia, por mais que eu rumine ela, mas ela precisa penetrar no meu coração, né? Amém. Eu preciso tornar ela prática. Então, assim, eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês, das bênçãos em ser obediente a essa palavra profética, né? As bênçãos em ser obediente aos encargos. Os jovens precisam ser obedientes ao falar profético, tem CEAP, tem os encargos de oferta, tem os encargos da obra, tem Expo Livro, tem Avança Jovem, tem um monte de coisa. E se nós formos obedientes, o Senhor vai nos abençoar. Tem o Ministério das Mulheres, né? Tem os livros da editora, tem tudo isso. Então, assim, se nós formos obedientes, o Senhor nos abençoa grandemente, né? É verdade. Queria que vocês compartilhassem um pouco essa experiência, assim, de ser obediente e ser abençoado. A vida da igreja, ela é muito completa. Ela tem lugar para você jovem, ela tem lugar para você mulher, ela tem lugar para você idosa, ela tem lugar para você criança, tem lugar para você adolescente. A vida da igreja é para a família. A vida da igreja é completa. Por isso que a vida da igreja é o teu lugar, é o meu lugar. Amém. A vida da igreja, sem prática, você recebe todo... É como você entrar numa farmácia, tem um monte de remédio lá na prateleira.
Se você comprar o remédio, levar para casa, te cura? Não, não vai fazer efeito. Para ser curada, para o remédio fazer efeito no teu organismo, você precisa tomar o medicamento. O medicamento precisa ser inserido para dentro de você, para invadir as suas células, o seu metabolismo. A vida da igreja, a palavra profética tem que causar isso na tua vida e na minha vida. Tem que entrar com tudo. Você tem que ouvir e praticar imediatamente. Ouvir e praticar imediatamente. Se o irmão Pedro Dong, se o Esdras Massi, o Miguel Massi, o André Dong falou, nós vamos obedecer. Amém. Então é imediatamente, né? Todas as ferramentas que a igreja tem foram feitas na medida para nós. Deus não faria nada que nós não pudéssemos praticar. E Deus é real, e tudo que Ele faz é real. Então, se hoje na igreja está sendo dispensado qualquer tipo de sentimento, encargo pela palavra profética, eu quero obedecer para eu ser abençoada na minha vida, né? E é sempre lembrar do remédio. Né? Eu quero praticar para fazer efeito. Só ouvir não gera efeito. Né? Então eu quero praticar imediatamente. Não vou discutir, não vou ficar, mas será que isso está certo? Não interessa. Se chegou até mim, é um privilégio. Eu vou me render, eu vou praticar, eu vou obedecer. A gente às vezes quer fazer a obra de Deus mandando os raios da glória chegarem aqui. Mas o que faz a obra de Deus na terra é a sua palavra. E às vezes a gente quer que Deus venha, faça aqueles milagres e deixe todo mundo bonzinho. Mas às vezes ele vem com uma palavra expolível. Avança, jovem. Posso orar por você. Ministério das mulheres. Ministério de jovens. Capelania. Comportagem dinâmica. Comportagem dinâmica digital. São coisas que parecem difíceis. Mas na verdade, a obediência é o caminho da fé. E o caminho da obediência é o caminho da bênção. Às vezes a gente não obedece porque por causa da palavra que a gente está recebendo, não ser pura. Eu vejo muitos jovens, muitas pessoas, buscando muitas outras palavras, muitos outros universos, até bons, eu não estou criticando isso. Mas em algum momento a palavra pura vem e aí começa a pesar. E não sabe se tem que praticar. Mas a simplicidade, a sinceridade é o caminho da obediência. Amém. Se a gente simplificar o nosso coração, lembrar que existe uma voz, uma coluna, uma trombeta, uma liderança que está nos levando não para fora de Deus, mas está levando para dentro da boa terra que é Cristo. Confiando nessa palavra, o Senhor vai simplificar a nossa vida. Claro que na nossa vida, lição de obediência é difícil. E muitas vezes a gente ouviu e teve um conflito interno. Mas a gente, assim, pelo menos nós, pela nossa vida, apesar de a gente ser meio teimoso, a gente sempre se envolveu com os encargos desde o início. Bucafé, desde o início. Jovens, desde o início. Teve um negócio, Vinícius, que você nem sabe, que era pisar as cidades no ano 2000, fomos pregar o evangelho. Muitos e muitos anos antes, quando você não era nem nascido. 2000 foi o ano que eu nasci ainda, hein? Bater as portas, jornal Árvore da Vida. Então, tudo que Deus nos deu, nós fomos e praticamos. Amém. De alguma maneira. Claro que cada um tem mais tempo, menos tempo, ou mais habilidade, ou mais afinidade, mas, no mínimo, a gente se esforça para se envolver com tudo, para ter sempre o nosso coração alinhado com a palavra do Senhor. Isso é bênção. Amém. A obediência na minha vida é muito forte, né? Quando eu obedeci o meu chamado para o Ministério das Mulheres, a minha vida deu uma reviravolta, assim, foi violenta, né? O que o Senhor fez comigo, ele falava, ele sussurrava. Deixa eu falar. Todo mundo tem uma febre espiritual, todo mundo tem dificuldades, todo mundo passou por dificuldades na sua vida cristã. Você já sabe da nossa experiência, a Débora passou por um grande inverno na vida dela, e esse inverno realmente fez ela sofrer muito, dificuldade de entrar na presença do Senhor, sentimento de não ser digna, mas quando finalmente o Senhor foi trazendo ela de volta, ela perdeu o brilho nas coisas do mundo e foi sendo trazida de volta, quando ela se rendeu, Deus teve um chamamento para ela. E começou a história nova, sabe? Jovens,
e mulheres e todos vocês que estão aqui com a gente, quando Deus quer escrever, deixa Ele escrever. Né? Às vezes a gente quer tirar a caneta da mão do Senhor e escrever a nossa história. Eu vou te falar uma coisa, o mundo parece que é legal, mas ele faz o teu coração sangrar. O mundo, ele te machuca, ele te descarta, ele te trata como uma bijuteria, enquanto Deus te trata como uma joia preciosa. Então, sabe, deixa a caneta nas mãos de Deus e deixa Ele escrever a tua história. A minha história com obediência foi assim. Eu tive muitas dúvidas quando Deus me chamou. Ele já estava pronto, ele deixou acontecer tudo comigo. Ele permitiu, né? Não que ele arme tudo isso, mas ele permitiu. E eu me machuquei muito. O mundo me deixou totalmente destruída. E menos assim, sabe? Quando eu não tinha mais nada, o Senhor veio e me resgatou. E foi nesse resgate que eu ainda tive dúvida. Eu falei assim, não é possível, eu não sou... Olha quantas irmãs melhores do que eu. Mas olha fulana, Senhor. Mas olha ciclana. Mas ele é muito mais certinho. Sabe o que o Senhor falou para mim? Débora, enquanto as certinhas não fazem, vai a erradinha mesmo. Então faz você. Eu quero você, eu escolhi você, você tem o meu sangue. Então é isso, jovem. Se você está se achando erradinho, mulheres, né? Todos nós, se vocês estão se achando menores do que são, não é isso que Deus está vendo em você. Se você está aqui nesse encontro hoje, é porque Deus tem um lugar e um ministério para você. Né? Bom, eu estou acompanhando desde o início esse Ministério das Mulheres, né? A gente tinha uma impressão que a jovem irmã era uma decoradora, né? Vamos fazer decoração, vamos fazer comida. Ela mais que isso, ela pode sim, espiritualmente, se envolver com esses encargos, na comportagem, de uma maneira bem intensa e fazer a diferença onde ela está. Porque o Ministério de Mulheres, o Ministério de Jovens, são dois fatores que realmente aumentam a vitalidade da igreja. Mas a Débora sempre esteve alinhada com o que Deus estava fazendo. Então, tudo que ela se envolveu, ela teve comunhão comigo, teve comunhão com o irmão Pedro. Então, tudo isso foi alinhado dentro de uma visão onde o Pedro nos ajudou a servir juntos. Então, mesmo o serviço de jovens, as conferências de jovens, eu também sinto que tem pessoas, a gente tem aquele grupo de coordenação, que poderiam ser bem melhores do que nós. Mas Deus, por misericórdia, nos chamou. E o nosso serviço a Ele é um serviço de consagração. É um serviço que a gente quer dar excelência para Ele. Então, nós procuramos ser obedientes ao Senhor, seguir a santidade e trazer para os jovens esse sentimento que é da nossa experiência. Inventar coisas mirabolantes que não tem nada a ver com essa dinâmica da palavra profética não produz verdadeiros frutos. Então, às vezes, muitos jovens falam, não, por que não tem isso na conferência? Por que não tem aquilo? Mas aquilo lá faz isso. Na verdade, a gente só pode fazer aquilo que Deus manda. Amém. A gente só pode falar aquilo que Deus fala. Amém. E a gente só pode agir debaixo do alicerce da autoridade dos nossos irmãos que estão na frente. Amém. Isso é efeito espiritual, porque um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. E Ele vai perguntar para a gente o que nós levamos para os nossos jovens, para as nossas mulheres, para os nossos irmãos. E nós queremos realmente levar vocês jovens, né, vocês estão servidos por nós, a ser vencedores, a ser parte do filho varão, a ter feito a diferença, a chegar lá com uma entrada ampla, para que Deus honre todos os nossos corações. Amém. Então o serviço, a dedicação, ela não é leviana, ela é importante. Então todos nós podemos nos envolver, desde que nós podemos nos envolver errando e aprendendo, e aí Deus vai nos alinhando, vai nos dando solidez para viver uma vida de acordo com a sua presença. Uhum. Aí o serviço que nós devolvemos a Ele é um serviço de gratidão. Uhum. Outra coisa, no meio do serviço, Deus vai dando, não sei porquê, bênçãos para a nossa vida. Amém. Bênçãos que Ele nos dá o nosso sustento, Ele supre as nossas necessidades, nos momentos mais difíceis Ele nos ajuda, mas Ele nos surpreende muitas vezes. Por exemplo, nossas duas nenéns, que agora a gente, né, tem duas menininhas. Isso também foi uma bênção, um presente que Deus nos deu, mas não era por merecimento, nós não exigimos do Senhor, Ele não precisava ter feito, mas enquanto o nosso coração é curvado diante dEle, humilhado, e nós seguimos isso, Deus é servido de nos abençoar.
Se Ele não nos abençoasse, nós não poderíamos ir nos consagrar em servir ao Senhor. Mas Ele, por grandes misericórdias, Ele também tem coisas para fazer na nossa vida. Tem, Porque é Ele verdade. entende o ser humano, Amém. Ele conhece a natureza humana, Uhum. Ele sabe do que nós precisamos, Amém. Ele sabe nos amar, Amém. Ele sabe nos alegrar, Amém. Ele sabe participar da nossa vida, da nossa alegria. E a obediência te leva à glória, né? A obediência te leva à glória. E para praticar isso na minha vida, eu li uma vez num livro, me ajudou bastante, e eu tenho praticado e ajudado algumas irmãs a fazer 20-20-20. O que significa isso? 20 minutos de leitura bíblica diária, 20 minutos de uma leitura de um livro, olha aqui, de um livro. Show! 20 minutos de oração exclusiva com Deus. Sabe quanto que dá isso? 1 hora. Quantas horas mesmo nós temos em um dia? 24. Aí, se você ceder 1 hora para Deus, você ainda continua com 23 horas. Pensa um pouquinho nisso. Antes de abrir o Instagram, antes de abrir o Facebook, antes de abrir qualquer rede social, sabe, faça um voto diante do Senhor. Eu não vou deixar meu dedo manipular a minha sorte. Sabe, deixa o teu coração ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. Então, eu sempre faço assim, eu me proíbo, eu fiz uma coisa, eu me proíbo, né? O celular fica do ladinho. É a nossa tentação, o que é tão automático, a gente liga o celular, Acordar. já vai, acorda, vai no Instagram. Então você vai acordar, sabe o que você vai fazer? Vai colocar um aplicativo da Bíblia no seu celular e o seu dedo vai lá no aplicativo da Bíblia. Você vai ler a Bíblia primeiro. Isso traz obediência. Isso é disciplina. E isso muda a tua sorte. E te faz prosperar em todas as áreas da tua vida. Deus quer nos fazer habitar nele, certo? Amém. Como o Provérbios diz, a gente foi aceito, incluído nas delícias de Deus. Então ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Tem que ter prioridade O máxima, nosso gente. coração tem que ser em primeiro lugar ao Senhor. E tem que começar amanhã, viu, gente? Não é negócio, vou combinar com Deus. Não combina, não. Deus está te esperando todos os dias. Deus fica ali. Imagina, eu sempre imagino o Senhor ali, ó, esperando. Vai, Débora, vem, eu tô aqui te esperando. Sabe, tinha essa intimidade com Deus, né? Então, aquilo que eu falei no comecinho, pastorei a si mesmo. Comece por você, né? Não fique esperando uma multidão. E o Senhor vai colocando as pessoas na tua vida para você cuidar e curar. Mas cure primeiro a si mesmo. Tá bom? Vamos combinar isso? Amém. Vocês compartilharam, né? Só fazendo assim um apanhado das pepitas aí. Achei interessante quando você mostrou a experiência do começo, né? O Senhor, ele quebranta primeiro. O Senhor, ele faz uma obra antes. Ele faz coisas que talvez a gente não entenda hoje. Ele não quebranta não, Vinícius. Ele destrói. Destrói, né? Então, assim, ele abala. Ele abala tudo. Então, essa obra que ele faz, às vezes, você passou por isso, né? Você já teve essa experiência e você está podendo mostrar pra gente. Porque nós jovens, muitas vezes, quando passamos por esses momentos de dificuldade, passamos por esses sofrimentos, a gente acha que é o fim do mundo, que acabou tudo, né? Mas a gente tem que compreender que o Senhor está trabalhando. Talvez se o Senhor não permitisse essas situações, hoje você não pudesse estar sendo tão útil ao Senhor, porque você não ia conseguir se compadecer das pessoas. Com certeza. Você só consegue se compadecer do sofrimento das pessoas, você consegue ser um pastor quando você passa por isso, né? Então, essa experiência de ter passado pelo... Isso muda tudo, né? Muda a nossa perspectiva, muda como nós vemos as coisas, né? Assim, que o Senhor possa ainda permitir que nós passemos, o Senhor vai permitir que nós passemos por sofrimentos, mas tudo isso para o benefício do corpo dele, né? Para poder nos ajudar os outros, né? Amém. Tá, achei isso muito, muito interessante, né? E essa questão que a gente precisa começar agora, né? Tem que ser hoje, vamos fazendo um pouquinho e tendo disciplina que o Senhor vai aumentando ainda e a gente vai conseguir expressar isso no nosso dia a dia, né? Amém. Senhor, essas lições de obediência, essas lições... André, só um minutinho. Olha o copo. Eu pedi pro João vir trazer água pra mim. Ele quase trouxe uma caixa d'água, macho. Deu uma Senhor Jesus. Amém, continua. Essas experiências de destruição, de dor, a obediência é uma experiência dolorosa. Porque a nossa alma ela não quer obedecer. O mesmo Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência por sofrimentos. E nós jovens, nós mulheres, a gente precisa aprender a lição do silêncio de Deus. Às vezes a gente está passando por uma provação e a gente ora para a resposta vir imediata. E às vezes Deus fica em silêncio.
e faz com que a gente tenha uma tendência a desistir das coisas. Mas aprender a passar pela cruz, depois da cruz tem um silêncio de paz. E logo que nós passamos pela cruz, além do silêncio de Deus, vem o falar de Deus. E aí o refrigério, a reconciliação é mais doce, é mais forte. E aí sim nós podemos pensar na dor das pessoas. Porque como a gente foi refrigerado, reconciliado, perdoado, amado, a gente sabe quão importante é que as pessoas também sintam isso. É verdade. Então, se a gente... E outra coisa, não podemos julgar ninguém. Julgamento, apontar dedo, sentir-se mais, a gente perde uma experiência tão maravilhosa de Deus, que é realmente levar as pessoas para a sua presença. Então, a gente precisa entender, compadecer-se das pessoas, assim como o Senhor se compadece hoje de nós, das nossas falhas, nossas impulsividades, nós também, seres humanos, precisamos ter esses ternos afetos de misericórdia, esse esplêndido de Cristo, que é imutável, que não julga, que tem paciência. Uma coisa é certa, na minha experiência, todas as experiências de fracasso, todas as vezes que eu achava que o mundo tinha acabado, todas as frustrações, elas geraram em mim compaixão. Então, hoje, sabe, essa palavra mexe muito comigo, porque Deus me amou com compaixão. E só é possível ter compaixão quando você é resgatada. Você não sabe o valor da compaixão quando você nunca precisou dela, né? Então, quando você se sente miserável, quando você está tentando se libertar de um pecado e não consegue, e fica nisso, não, eu pequei, me perdoa, não vou mais pedir perdão porque Deus não vai me perdoar, porque eu não consigo me livrar do pecado, e fica nisso. Isso tudo é distração do inimigo de Deus. É estratégia do inimigo de Deus. Mas Deus tem um plano de socorro para você. Deus está de braço estendido para você. Ele quer que você creia e quer alcançar você com a compaixão. Jovens, Deus tem compaixão de você. Amém. Né? Não importa, Deus é Deus. Você duvida que Ele pode mudar a tua história? Eu não duvido, Ele mudou a minha. Né? Então, Ele me alcançou com compaixão e você, obedecendo, também pode ser alcançado com compaixão. Amém. E eu tava desfrutando, né? Dentro desse tema também, tem a experiência de Pedro, né? Quando o Senhor Jesus foi ali ser crucificado, falou que ele ia negar 3 vezes. Ele falou, não, Senhor, de modo nenhum isso acontecerá. Aí passou um tempo e Pedro nega 3 vezes. Aí quando ele cai em si, meu Deus, imagina o coração de Pedro, né? Pedro deve ter se sentido muito acusado, ficou muito triste, muito entristecido, porque o Senhor era realmente amigo dele, né? Mas quando o Senhor ressuscitou, o Senhor vai lá, fala para os discípulos e a Pedro. Ou seja, o Senhor, ele se lembra de nós, né? O Senhor, mesmo que nós tenhamos ainda negado o Senhor, mas Ele se lembra de nós. Isso, o amor do Senhor, o Senhor na matéria de amar, Jesus, ele é nota 10, assim, ele tem muito... Ele sabe amar, Ele é o próprio amor, né? Ele é a expressão máxima do amor, né? Senhor Jesus. Amém. É isso aí. Às vezes a gente duvida do perdão, duvida, né, de tudo, mas assim, sabe, é um dia de cada vez. Sabe, eu sempre falo para todo mundo que conversa comigo, para todas as irmãs, vamos matar um leão por dia, entendeu? É assim, vamos viver hoje, nós vamos ser vencedoras hoje, eu vou ler a Bíblia hoje, vou ler o livro hoje, vou ler alimento diário hoje, vou orar hoje, é hoje. Né? Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se nós vamos acordar amanhã, nós não sabemos como é que vai ser a nossa noite, sabe? Hoje, o tempo é hoje, Deus está dando hoje para nós, né? Então vamos obedecer, né? Vamos ter disciplina. Você que é jovem, né? A gente é jovem, né? Vamos dizer são jovens. A gente buscar a Deus não é uma coisa leve, lenga-lenga. Tem que ter intensidade. É arrebatador. Tem que se dedicar, tem que se entregar. Tem que ser explosivo. Tem que queimar, tem que entrar. Por isso que eu falo do Transportados agora. Eu tento não... Você toca o Espírito, dimensão de Deus. 110%. Deitar 110%. Não adianta deitar com a Bíblia no peito e falar 1 hora Deus vai falar comigo.
Não sei, talvez em algum momento, talvez algumas pessoas sejam privilegiadas, mas quanto mais quente o espírito, mais impressa é a palavra. Quanto Amém. mais forte o nosso interior, Uhum. menos a gente é suscetível aos ataques do inimigo. Uhum. Nós precisamos ser aquecidos, Amém. queimar, Uhum. inflamados com a palavra, com o espírito, com as ferramentas. Intensidade, né? Isso. Intensidade em tudo, porque daí, assim, né? Quando a gente é intenso com Deus, quando existe esse amor, né? Esse apego, essa necessidade, sabe? Essa adoração, nós precisamos adorar a Deus. Daí, Deus nos torna mensageiros isso aí. dele. Porque, assim, mensageiros é como um canal, né? Uhum. Então, quando Deus nos quer usar como mensageiro, na verdade, Ele está querendo que nós sejamos canais, para que Ele possa, sabe o quê? Sussurrar os sonhos dele aos nossos ouvidos. Né? Para sermos canais, nós precisamos estar bem próximos de Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus, para a gente levar todos os recados que Ele quiser para todas as outras pessoas da Terra. Na verdade é isso, né? Então sermos mensageiros é sermos canais. Canais para quê? Para levar a mensagem, para levar os recadinhos de Deus, tá bom? É isso daí. Isso é importante. A gente também tem essa função hoje de, além de pastores, mensageiros. Ser mensageiro não é apenas... Não dá para colocar nossa opinião. Não dá para colocar nossa interpretação. Nós precisamos ter um contato com a palavra puro, íntimo, verdadeiro, sem intenções, que aquilo que Deus quer transmitir, a gente transmite. Amém. Transmitir para as igrejas, transmitir para as pessoas. Então, sem um interesse pessoal, sem uma sorte da ganância, mas na verdade por humildade, por comprometimento, Amém. por respeito ao Senhor, por verdade. respeito à palavra profética, Amém. por respeito à santidade dele, à sua glória. Então Deus tem que nos preparar através da sua palavra. Amém. Por isso eu insisto, ouçam as mensagens que os irmãos estão liberando, Amém. anotem várias vezes. Eu mesmo ouço várias vezes. E às vezes é na terceira, na quarta vez que eu consigo entender o que Deus está falando. Às vezes eu fico tão empolgado de madrugada que eu fico mandando mensagem no WhatsApp para o irmão Pedro, tadinho. Aí ele lê as mensagens e ainda manda para me ajudar. Porque esse caminho de revelação, a gente tem que ser mensageiro transmitindo aquilo que o Senhor quer, como Ele quer, na hora que Ele quer administrar, na hora que Ele quer transmitir. Amém. Às vezes a gente desanima muito porque a gente fica olhando o exterior, né? O fracasso que eu sou, isso, aquilo, porque eu sou pecador. Na verdade, nós precisamos mudar o nosso conteúdo interior, porque a mudança de Deus para nos tornar pastores e pastoras, mensageiros e mensageiras, a mudança, pessoal, começa de dentro para fora. E de dentro para fora precisa colocar conteúdo novo. A santidade de Deus precisa ter espaço dentro de nós, né? Então a gente sabe o que a gente precisa fazer? Nos chacoalhar, tirar a poeira, pedir para o Senhor, Senhor, limpa a tua morada, sabe? Faz uma faxina em mim. Eu preciso que o Senhor destrua tudo, comece tudo de novo. Às vezes a gente fica fazendo só reforminha. Serve um pouquinho ali, é uma reforminha. Serve um pouquinho ali, uma reforminha. Sabe que o Senhor precisa destruir, acabar, destruir tudo para construir tudo novo. É isso que Deus quer, porque Deus é o Deus de restauração e Ele restaura a sorte. Ele restaurou a minha sorte, Ele restaura a sua sorte. E não que restaurou uma vez está resolvido o problema. Eu preciso de sorte restaurada todos os dias. Por isso que eu preciso ter disciplina. Amar o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, porque assim a mudança começa de dentro para fora. E isso é bom, e isso é legal. Amém. Quando a gente... Amém, Desculpa, Vini, vai lá. Vai lá. É que assim, nós não podemos esquecer que o Senhor também ressuscitou. Amém. E Ele tem o poder da vida indissolúvel. É o poder de ressurreição. É verdade. Que pode ser aplicado a nós. Senhor então, Jesus. enquanto nós deixamos a cruz fazer a sua obra, Ele abalar o que é para ser abalado e destruir o visível para gerar o invisível, nós experimentamos a ressurreição do Senhor na nossa vida. Amém. Isso pode ser experimentado a cada momento. Amém. Esse poder de ressurreição pode nos levar para a presença de Deus. Senhor Jesus. Pode fazer com que a vida santa de Deus apareça, seja trabalhada em nós, levando esses elementos. A glória de Deus tem poder, ela tem uma força atuante. Então,
essa natureza de Deus, ela entra em nós, ela elimina o que é variável, ela elimina o que é abalável e Amém. deixa para dentro de nós o que é inabalável. Eu adoro esse negócio de poder da ressurreição. Sabe por quê? Isso mexe tanto comigo porque a Bíblia garante para mim que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está Amém. dentro de É isso mim. mesmo. Pense um Amém. pouquinho nisso. É o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Então, como que eu não sou ninguém? Como que eu não consigo? Sabe, vamos conseguir. Se não conseguir, levanta e vai de novo e tenta de novo. Não tem problema, nós somos seres humanos. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos pecar, nós vamos cair, nós vamos errar, não tem problema. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ele está aí para fazer a boa obra. E se Deus começou a boa obra, ele vai completar. Amém. E Amém. é interessante isso, né? Essa vida de ressurreição, ela tá dentro de nós, né? E ela tem uma expressão. Então, eu ser mensageiro de Deus é a expressão dessa vida de ressurreição que está dentro de mim. Amém. E ela tem uma expressão, né? E ela é muito prática. Então, hoje, nós temos a oportunidade de ser esses mensageiros por meio da comportagem dinâmica, né? O Senhor nos deu essa oportunidade de nós sermos mensageiros por meio do posso orar por você. Nós temos as ferramentas ao nosso favor. Nós podemos ser esses mensageiros por meio do Avança Jovem, por meio de muitas ferramentas, né? Amém. E assim, é incrível isso. Hoje, você, jovem, você está em casa, está na quarentena, tem que ficar um pouco mais preso aí, mas o Senhor, ele quer que nós pratiquemos a comportagem dinâmica, pratiquemos o posso orar por você, isso é prático. A minha vida, eu preciso praticar os desafios do Avança Jovem, está sendo proposto, né, para nós, e sempre tem algo para eu pregar o evangelho para alguém, para eu orar por alguém, para eu orar por um irmão. Comece orando pelos irmãos, depois ore pelos seus amigos, ore por alguém, pratique a oração, né? Pratique a oração pelas pessoas, ore por você e ore pelas pessoas, né? O Senhor te dá essa vida, mas para você dar essa vida para outros. Então, assim, essa tem que ser a prática, né? Amém. E assim, eu nem tinha olhado o horário, o João Vitor acabou de vir aqui, já passamos do nosso tempo. Desculpa aí. Falamos muito, não, tranquilo, eu nem tinha mais 4 tópicos. Comigo. Lembra que você falou que a gente tinha mais 4 tópicos? A gente precisa do segundo episódio. Capítulo 2. Capítulo 2. Quem quer, ergue a mãozinha aí. Eu Amém. quero. É isso aí. E muito obrigado, de verdade. Se eu posso estar abençoando vocês. Eu creio que os jovens gostaram muito. E realmente a gente possa tornar tudo isso prático, né, na nossa vida. Se nós praticarmos essas coisinhas, nós lermos a Bíblia, nós praticarmos, nós sermos obedientes, nós sermos simples, isso vai ter um resultado na nossa vida de uma forma expressa, né? Vai ter uma expressão. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou cuidar das pessoas, eu vou praticar a palavra de Deus. Então, que o Senhor possa continuar nos abençoando, né? Muito obrigado por tudo. E vamos orar. Depois, no final, depois que vocês falarem, a gente ora um pouquinho e dá a finalizada. Amém. Amém. Nós agradecemos o convite, né, dessa comunhão, desse bate-papo. E eu acho que isso é importante. Crente precisa de ajuntamento, seja ele virtual ou físico. A vida de crente é isso, é estar juntos, né? E a gente bater no peito, sabe, pessoal? E falar assim, eu sou cristã, eu vou me comportar como cristão. E, né, eu vou amar o Senhor, eu vou cumprir seus mandamentos e eu vou obedecer. Então, a obediência começa com disciplina, tá bom? Então, amanhã nós vamos não esperar motivação, nós vamos ter disciplina para nós sermos crentes, embaixadores de Deus aqui na Terra, tá bom? Foi muito gostoso o nosso bate-papo, espero encontrar vocês outras vezes por aqui. Obrigado mesmo, até para essa primeira vez nós dois juntos, né? Mas também lembrando que nós somos os eleitos de Deus. Eleitos para herdar uma herança incorruptível através da perseverança. Portanto, pela presciência de Deus, nós podemos alcançar essa eleição e o prêmio que Deus tem separado para cada um de nós. E também lembrando disso que é para a sua igreja, nós somos a igreja de Deus. Isso não é uma experiência só individual. Se a gente fizesse uma live individual não tinha nem graça, mas a gente sentiu o espírito de todos os irmãos que estavam juntos
que todas as mulheres, homens, jovens e jovens homens e jovens mulheres que estavam participando, isso é a igreja. Ela não tem dimensão física, ela é o corpo de Cristo. Amém. Jesus Amém. é o Senhor. Amém. Amém. Eu falei que eu não ia falar isso, mas por favor, me adotem. Eu prometo que eu cuido das gêmeas, eu prometo. Vamos ser Amém. crentes de verdade, Vini? Vamos ficar Amém. juntos. Deixa Deus Amém. escrever história nova em nós. Amém. Amém. Senhor Pra Jesus, frente, jovens. Avança, jovem. avança, jovem. Vamos só orar um pouquinho e finalizar, amém? Amém. Senhor Jesus, ainda muito obrigado pelo teu falar conosco. Senhor, Amém. ainda continua te dispensando. Senhor, torna toda essa palavra prática. Senhor, nos faz começar agora a nossa mudança. Senhor, muda a nossa vida. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser fiéis ao teu falar. Nós queremos ser obedientes e desfrutar de todas as bênçãos que a obediência traz. Ó Senhor Jesus, nos ajude a passar pelos sofrimentos de uma forma pura, Senhor, trazendo aprendizado para poder ajudar outras pessoas. Senhor, nos torna esses pastores e nos torna esses mensageiros do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Senhor. Oramos a Ti por todas as pessoas que participaram dessa live. Amém. Entendemos que o céu pode ser transmitido para a terra. Amém. E os homens podem ser levados à Tua presença. Amém. Por isso, todas essas palavras, Senhor, que o Senhor deu para nós, a Tua Amém. palavra profética, as palavras de obediência, Amém. de consagração, Amém. de disciplina, Amém. de entrega, Sim. de amor, Amém. de praticar tudo que o Senhor tem nos dado através das ferramentas. Amém. Que essas palavras realmente façam o lastro da nossa vida. Amém. Ancorem a nossa vida no Espírito. Amém. Abençoa cada um em todas as suas famílias, Senhor. Sim, Senhor. Não sabemos a condição de cada um, Sim. não sabemos a pressão que cada um estava nesse momento, mas sentimos que o Senhor deu um momento de refrigério e Amém. nós agradecemos ao Senhor. Amém. Abençoa as nossas famílias, Amém. abençoa a nossa saúde, Amém. prossegue em cada um de nós, Amém. nos faz teus vencedores. Sim. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. É Deus para orar abençoe. também? Amém. Senhora também. Eu vou Vou orar. orar também, só para Oh, fechar. Senhor Jesus. Senhor, Amém. obrigada, Senhor, pela Sim. igreja. Amém. Senhor, obrigada por nós sermos inseridos num corpo máximo de Amém. glória. Amém. Senhor, obrigada por ter mudado a nossa sorte. Amém. E ter começado história nova em todos nós. Amém. Senhor, Amém. prossiga em nós, Amém. nos protegendo, Amém. nos Sim. blindando, Amém. Senhor, nos bloqueando todo o mal das nossas vidas. Sim. E nos dê, Senhor Jesus, essa energia explosiva Amém. para sermos cristãos genuínos Amém. e mudarmos a nossa sorte. Amém. Recalcula a rota. Amém. Senhor, Sim. começa tudo de novo em Amém. nós. Um dia de cada vez. Amém. Nós precisamos de Ti, Amém. porque o Senhor é a nossa esperança. Amém. No meio de todo o caos, Sim. o Senhor é a nossa paz verdadeira. Amém. Deus é real Amém. e nós cremos nisso. Amém. Nos alcança com a Tua compaixão Amém. e muda a nossa história. Amém. Oh, Sim. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Jesus é o Senhor. Deus abençoe. Boa missão. obrigado. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.